Eu peço a intercessão de Nossa Senhora, porque quem sou eu para benzer? E peço a Deus que traga saúde e faço minha palavra do Papa. Amizade. É preciso que se use mais a palavra com licença, a palavra perdão, a palavra obrigado. Estão faltando essas palavras na vida prática. Que Deus, Nossa Senhora, faça com que todo mundo viva a fraternidade, porque Cristo é um só. Deus é um só. E nós devemos ser um só também. É com grande pesar que noticiamos o falecimento do querido Padre Egídio de Vide, o padre mais idoso da Diocese de Apucarana, com 95 anos. Ele nasceu em Treviso, na Itália, na região de Veneza, foi ordenado na Catedral de Milão, na Duomo, e veio para o Brasil. Trabalhou em algumas comunidades antes de chegar à Diocese de Apucarana, onde viveu maior parte da sua vida sacerdotal. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo no ano de 2014, por ocasião do resgate dos 50 anos de história da Diocese de Apucarana. E uma conversa muito boa, onde ele conseguiu partilhar conosco essas suas ricas experiências de vida. Sem dúvida, um homem de Deus que veio, sim, viver entre nós e tanto se dedicar aos fiéis desta querida e amada Diocese de Apucarana. Vamos ver parte dessa entrevista com ele. E hoje, com uma imensa alegria, estamos aqui na casa do Padre Egídio de Vide, ele que agora em dezembro vai completar 90 anos. Eu acho que ao longo dos nossos 10 anos do Semente de Esperança, é o convidado que viveu por mais tempo. Então, Padre Egídio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por nos receber aqui na sua casa. Prazer meu de poder dizer alguma coisa, mas só no limite da minha possibilidade, porque ficando velho se esquece muita coisa. Eu nasci a 8 quilômetros da cidade, lugar de camponês, de trabalho, da roça. Um lugar muito bonito lá na Itália, e que o senhor foi ordenado em Milão, como eu comentava. Se foi na bela Catedral de Duomo de Milão que foi a sua ordenação? Na verdade, o problema é o seguinte. Eu era um bom menino, me mandaram estudar no seminário. Depois de 4 anos de seminário, eu não gostei. Voltei para casa. Veio a guerra. Certo. E aí, durante a guerra, continuei os estudos. Depois, terminados os estudos, frequentava a faculdade. Fui no trem que me levava de Treviso para Padova, onde era a faculdade, que encontrei um padre com barbinha, e esse padre vinha para o Brasil, missionário. Aquela ideia de missionário me veio na cabeça várias vezes, até que decidi de entrar no seminário de Milão, das missões exteriores. Depois de 5 anos, fui ordenado na igreja grande, bonita, que se chama Duomo de Milano. Ai, que coisa linda! Éramos 114, 14 missionários e 100 diocesanos. Depois de 1 ano, que eu fiquei dando aula no seminário das missões, fui mandado para o Brasil. E quando o senhor veio para o Brasil, qual a primeira cidade que o senhor veio? Macapá, é o interior, mas agora, lá fiquei muito doente. Peguei 3 doenças de uma vez. Malária, pneumonia dupla e ameba. Me salvei por um tempo, mas fiquei muito enfraquecido. Eu pedi ao superior que me trocasse de lugar.
E ele me mandou em Assis, estado de São Paulo, para fazer professor no colégio e no seminário. Lecionava matemática e desenho. Nos últimos anos, em 59, em 60, 62, já era também ecônomo e vice-diretor do colégio. Era véspera de Natal, faria poucos dias que tinha chegado, não falava nada de português. O bispo me faz: Egídio, vai confessar lá na catedral. Falei, mas eu não entendo nada, não sei falar. Falei, você é padre, não é? Sou. Você pode perdoar? Posso. Então perdoa todo mundo. Aí quem se confessou, se soubesse que o Padre Negro entendeu o idioma, ia ficar mais tranquilo, Padre Confessei Egídio. toda pessoa que vinha lá, eu dizia, seja um bom cristão, reze bastante. Só falava isso para todos. Não, isso são histórias que nós estamos lembrando, né? Isso... Aconteceu que estavam com ideia de mudar, tirar, fechar o colégio, o seminário, porque não tinha padre bastante. E o reitor da casa, que era aquele que eu encontrei no trem aquela vez famosa, antes de entrar no seminário, ele foi meu superior. Ele me disse, Egídio, você gostaria de ir em Apucarana, que tem uma diocese nova, o bispo não tem padres? Eu vou, falei. Eu vim. Vim em fevereiro, aí ele depois pedi uma licença, fui na Itália visitar a família e voltei em julho. Fui morar com o padre Francisco, E desde então essa... era pároco da catedral. Certo. E desde essa época que o senhor veio para cá, permaneceu aqui na diocese, Eu sou missionário. salvo algumas viagens aí visitando a família, permaneceu Sou aqui. missionário. Essa é a verdadeira essência do missionário, né, Padre Egídio? Então, naquele tempo, o pároco ganhava 30 cruzeiros por mês. Não, 60 cruzeiros por mês. E o vicário, como eu, por exemplo, ganhava 30 cruzeiros por mês. Dava para comer, tomar alguma cerveja. Bom, Padre. Dormir era muito simples. Um dia, eu lembro, veio almoçar em casa e caiu um pedaço de gelo no chão. Não deixou nem eu chegar perto. Ele já pegou o gelo com a mão, pôs no copo e continuou. Era simples, sabe? Padre Egídio, quando o senhor chegou aqui, como está desde o início da diocese, quantos padres tinham aqui? Fora os religiosos que estavam em várias paróquias, de diocesano mesmo tinha Padre Francisco, um outro padre que não lembro o nome dele, eles disseram que tinha outro, e o Padre Peron, que veio com Dom Romeu. Esse Padre Peron já faleceu, ele era praticamente o vigário-geral da diocese. Só isso. E aí o senhor e o Padre Francisco Taboni, desde aquela época, permaneceram até hoje na diocese. Ah, nós estamos aqui em Ferro Velho. Com a graça de Deus e com muita história para nos contar. E lembrando que no início de 2020 ele recebeu uma homenagem da Polícia Militar, uma vez que ele foi capelão dessa entidade por um período também, e em muitas outras homenagens também recebidas. Mas no dia de hoje, quando ele parte para a casa do Pai, retornar lá para aquelas bonitas moradas que Jesus prometeu preparar a cada um dos seus eleitos, certamente o Padre Egídio é mais um deles, nós queríamos prestar essa homenagem então, vendo um pouco dele ainda em vida e já com o nosso coração, sentindo essa imensa saudades. O que dizer senão aquelas palavras bonitas que São Paulo nos diz: combati o bom combate e guardei a fé. E agora, Padre Egídio, a coroa da justiça certamente que está reservada para o Senhor. Que Deus o receba de braços abertos e que possamos cultivar em nossos corações a imensa gratidão e a saudade de ter o conhecido e ter convivido com o Senhor.